Olá! Hoje iremos conversar sobre Itadori Yuji, o protagonista de Jujutsu Kaisen, obra criada por Gege Akutami, ambientada em um mundo onde emoções humanas negativas se materializam como maldições. Diferente de narrativas tradicionais de heróis, esse universo não romantiza o bem. Ele o coloca em constante conflito com a violência, a morte e a arbitrariedade do sofrimento. Yuji surge nesse cenário não como alguém movido por ambição, poder ou destino, mas por algo muito mais frágil, um pedido. As últimas palavras de seu avô, ainda no primeiro episódio, não são um discurso heróico. São um imperativo moral simples e brutal. Ajude as pessoas e não morra sozinho. Esse momento inaugura toda a estrutura psicológica do personagem. Desde o início, Jujutsu Kaisen deixa claro que a história de Yuji não será sobre vencer o mal, mas sobre o custo psicológico de tentar ser bom em um mundo estruturalmente injusto. Trauma, culpa, responsabilidade moral, vazio existencial e a tensão entre escolha e imposição atravessam cada passo do personagem. Essa análise mergulha na mente de Itadori Yuji para entender como alguém emocionalmente saudável pode ser lentamente corroído não pela maldade, mas pelo peso de tentar fazer o que acredita ser certo. Diferente da maioria dos protagonistas de Shonen, Yuji não nasce de um trauma explícito. Sua infância, até onde o anime revela, é relativamente funcional, e é justamente isso que torna sua queda psicológica mais significativa. Na psicanálise freudiana, o ego se estrutura como mediador entre pulsões internas e exigências externas. No caso de Yuji, essa mediação nasce profundamente orientada ao outro. O pedido do avô funciona como um superego precoce, não no sentido moral abstrato, mas como uma voz interna constante que regula suas decisões. Quando Yuji engole o dedo de Sukuna para salvar Megumi, ele não está fazendo um cálculo racional de consequências. Ele responde automaticamente a essa injunção moral internalizada. Alguém está em perigo, então ele deve agir. Essa decisão marca a primeira grande ruptura psicológica. Ao aceitar Sukuna dentro de si, Yuji assume uma culpa que ainda não compreende totalmente. Ele se torna, aos olhos do mundo Jujutsu, uma ameaça em potencial. Aqui nasce o conflito central do personagem, a coexistência entre um desejo genuíno de ajudar e a consciência de que sua existência coloca outros em risco. A sentença de morte adiada pelos feiticeiros cristaliza isso. Yuji passa a viver com um prazo, o que altera completamente sua relação com o tempo, com o corpo e com a própria identidade. Ele não vive mais como sujeito pleno, mas como meio para um fim maior. À medida que a narrativa avança, Yuji é exposto a mortes sucessivas que testam, uma a uma, sua estrutura psíquica. A luta contra Mahito é o ponto de inflexão mais evidente. Quando Junpei morre diante dele, transformado em algo irreconhecível, Yuji vivencia aquilo que Freud descreve como trauma psíquico, um evento que excede a capacidade de simbolização do ego. A dor não se converte em luto elaborado, ela se converte em raiva direcionada. Mas essa raiva não é narcísica, ela é moral. Yuji não odeia Mahito apenas porque perdeu alguém, mas porque Mahito representa a negação absoluta do valor da vida humana. Nesse momento, sua visão de mundo começa a se tornar mais rígida. Isso se aprofunda no arco de Shibuya. Quando Sukuna assume o controle de seu corpo e massacra centenas de pessoas, Yuji experimenta algo devastador: culpa sem agência. Do ponto de vista psicanalítico, isso é profundamente desorganizante. Ele se sente responsável por algo que não escolheu conscientemente fazer. O ego entra em colapso porque não consegue reconciliar intenção e consequência. A cena em que Yuji observa a destruição causada por Sukuna e repete que aquilo foi culpa dele é central. Aqui ele começa a internalizar uma crença perigosa. Sua existência é, por si só, um erro moral.
Para continuar vivendo, ele passa a se definir exclusivamente como instrumento. Não mais alguém que quer salvar pessoas, mas alguém que deve matar maldições para compensar o mal que carrega dentro de si. Esse movimento lembra o que Freud descreve como identificação com a culpa. Yuji não tenta mais se separar simbolicamente de Sukuna. Ele aceita o papel de receptáculo do mal, como se isso fosse o preço justo por continuar respirando. A conversa com Higuruma explicita isso de forma cirúrgica. Quando confrontado com a possibilidade de ser julgado, Yuji não tenta se defender. Ele aceita a culpa. Não porque acredita racionalmente que merece punição, mas porque seu ego já se reorganizou em torno da autonegação. Viver passa a ser sinônimo de pagar uma dívida infinita. No entanto, há uma tensão constante. Yuji ainda sente empatia, ainda sofre com a morte alheia, ainda hesita. Isso cria uma fratura interna. Ele age como arma, mas pensa como humano. Essa contradição é o que mantém sua psique funcional, ainda que dolorosamente instável. Itadori Yuji não encontra uma redenção plena. Jujutsu Kaisen não oferece esse conforto. O que ele encontra é algo mais sutil e mais honesto. A aceitação de que viver em um mundo injusto implica carregar culpas que nunca serão totalmente resolvidas. A cena em que Yuji decide continuar lutando porque acredita que vencerá, mas porque alguém precisa estar ali, sintetiza sua transformação. Ele deixa de agir por idealismo puro e passa a agir por responsabilidade consciente. Isso não o torna mais leve, o torna mais lúcido. Psicologicamente, Yuji amadurece quando entende que o valor da vida não está em ser inocente, mas em não abandonar a própria humanidade, mesmo quando ela se torna um fardo. Ele não nega a violência que o atravessa, mas se recusa a deixar que ela seja tudo o que ele é. A pergunta que Jujutsu Kaisen deixa através de Yuji não é se vale a pena ser bom em um mundo mau, é mais cruel e mais profunda. Quanto de dor um ser humano consegue suportar sem deixar de se importar? Yuji ainda não tem essa resposta. E talvez o que o mantenha humano seja justamente o fato de continuar procurando por ela.